A paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção de Deus, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2023, que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje, queridos, a lição é a de número 13, que tem por título O Propósito de Missões. Para essa lição, o texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16, onde diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática diz: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Também para essa lição, o texto bíblico em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 9 ao versículo de número 14. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E aos 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são apontar o alvo da obra missionária e conscientizar também cada cristão, que cada cristão é responsável por essa missão. Para nós continuarmos aqui, a motivação de hoje, ela nos faz uma pergunta: o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização de nossa rua, bairro, cidade, estado, nação e o mundo? Não é, irmão? Isso aqui é uma pergunta muito propícia para essa lição e para esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento da lição de número 13, né? Onde cabe a todos nós responder essa pergunta, depois de ouvirmos falar tanto em missões, né, irmãos? Como fazer missões, como contribuir com a obra missionária. Aí agora vem a pergunta: o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização de nossa rua, bairro, cidade? Qual está sendo a nossa participação? Olha, queridos, eu tenho ido a cultos, né, frequentado cultos no decorrer desses anos, e tenho visto que está caindo drasticamente a quantidade de pessoas que estão dispostas a participar de um momento de adoração na igreja. Mas, pastor, o que isso tem a ver com missões? Nós estamos falando de missões, não é de adoração. Olha, eu tenho chegado em igrejas tradicionais e algumas igrejas um pouco mais modernizadas, digamos assim, em vários sentidos.
Não que eu seja a favor da modernização, mas eu descrevo esses locais como locais modernizados. E tenho observado que tem caído drasticamente a disponibilidade da pessoa em adorar a Deus. E aí é onde mora o perigo e é onde se encaixa a pergunta que nós estamos fazendo hoje. Se não tem fogo, como vimos na lição passada, se não tem disponibilidade, se não tem unção do Espírito Santo, como haverá disponibilidade para evangelização? Não é? Como haverá motivação para evangelização? Você observa que as igrejas que mais ganham almas para Jesus são aquelas que são mais avivadas, indiscutivelmente, não é? Então, se não estão dispostos nem a adorar, como estarão dispostos a ganhar almas para Jesus, né? Como estão dispostos a evangelizar? Então, isso é uma coisa terrível e uma reflexão, né, considerável a todos nós. Mas, começando a lição, partindo para a introdução da lição, nós temos que o propósito da Igreja de Cristo nesse mundo não mudou, não é? O propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem da salvação até Jesus voltar, tá certo? Não existe outro propósito. O propósito da Igreja nesse mundo é proclamar as boas novas de salvação, né, irmãos? É falar de Jesus até o dia que ele vier tomar a Igreja desse mundo. Então, a palavra de Deus, de forma muito clara, ela nos mostra, nos adverte que a missão da Igreja envolve um propósito global, não é? Toda a Igreja, em todo o mundo, não existe uma igreja aqui no lugar onde eu estou e uma igreja do outro lado do mundo com outra missão. Na Bíblia é uma só. Então, a missão da igreja é um propósito global. Toda a igreja tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura, independente de língua, de cultura, de contexto econômico, né? Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Isso aqui é interessante pelo seguinte, ó. Uma vez eu estava observando uns profissionais de algumas áreas. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas se você chega próximo a um profissional de fisioterapia, por exemplo, ele vai começar a analisar sua postura, a forma como você anda, ele vai começar a analisar alguns traços que comumente ele vê na sua profissão. Uma vez eu fui conversar com um fonoaudiólogo, e eu conversando um assunto que não tinha nada a ver com fonoaudiologia, uma coisa bem distante, e aquele profissional, ele falou assim, quando acabou, ele disse, você percebe que você força muito a garganta para falar? Você percebe que não era melhor você respirar mais e deixar a voz fluir? Começou a analisar a forma como eu falava. Isso é interessante porque quando você pega uma pessoa que tem o coração na obra de missões, uma pessoa que tem o coração, no coração o desejo de anunciar as boas novas, de salvação, independente de raça, de tribo, né, de contextualização econômica, aquela pessoa sempre vai analisar aquele grupo no sentido de pregar a palavra para eles. Por exemplo, ele vai ver um grupo de canibais, aí ele vai dizer assim, mas será que alguém já pregou a Bíblia para eles? Né? Como será que eu poderia pregar a Bíblia para eles? Né? Então ele já vai começar a analisar a contextualização dos canibais ali para tentar levar as boas novas, pregar a Bíblia Sagrada para eles. Então, é esse assunto que nós vamos estudar nessa lição. Nós já estamos ali na penúltima lição desse trimestre, né, irmão? Um trimestre maravilhoso e com um tema maravilhoso. E hoje vamos estudar um grande objetivo. E o objetivo gira em torno daquela pergunta, né? Que nós estamos fazendo para que o reino de Deus seja expandido
na nossa comunidade, no bairro, na cidade, no país onde a gente vive. Então, ao longo desse trimestre, a gente observou a obra missionária de um ponto de vista geral e aplicando a realidade local. Hoje é a hora de analisarmos o real propósito de missões e a relação desse real propósito de missões com nós mesmos, né? Ou seja, respondendo essa pergunta, o que nós estamos fazendo, como está o nosso posicionamento em relação a missões. Primeiro, o alvo da obra missionária. Né? Numa leitura que nós possamos fazer no livro do Apocalipse, né? Uma leitura atenta, então nós vamos observar que o livro do Apocalipse trata-se de uma tentativa constante de Deus de redimir a humanidade do último livro, desde do livro do Gênesis, tá certo? Então, é uma observação que eu fiz uma vez, quando eu estava ensinando o livro do Apocalipse a uma igreja que eu dirigi, e eu dizia para os irmãos, se você observar todas os fenômenos naturais, os acontecimentos do livro do Apocalipse, eles não são maldade de Deus. Não é Deus tentando matar o povo, castigar, não é isso. É Deus chamando a atenção do povo para si, chamando a atenção da igreja para si. Então, em Apocalipse 5, nós temos um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, em Apocalipse 5 e 9, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. Então, aqui, nós observamos, em Apocalipse 5, nós observamos o desfecho, né, ou o resultado da obra de Cristo no Calvário. Ou seja, lá diz claramente que foste morto e com o teu sangue compraste, né, homens para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, nós, nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Como nós estamos aqui, como igreja, dando continuidade à missão de Cristo nesse mundo, então nós temos que fazer de tudo, né, que estiver ao nosso alcance para nós levarmos as boas novas a toda tribo, língua, povo e nação, em nome de Jesus. Também, querido, o propósito global. Né? Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, a palavra toda, né, também traz a mesma conotação. Os irmãos lembram Mateus 28, né? Portanto, ide e fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, a palavra toda ali, ela traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse 5. Então, isso reitera o princípio universal de nossa missão. Então, nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito de Deus para a sua igreja. Né? Então, essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho, ela nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, que é a obra missionária. Então, diante disso, nosso dever é proclamar o evangelho a todos os povos, sem ressalvas, né, irmãos? Nosso objetivo é proclamar. Agora, tome cuidado com uma coisa. Algumas pessoas estão confundindo a obrigatoriedade, né, a obrigatoriedade de pregar o evangelho com a conveniência ao pecado. Eu não estou falando de conveniência ao pecado, né, irmãos? O pecador deve ser esclarecido que a grande obra de Deus, através de Jesus na cruz do Calvário, foi para redimir ele de todos os pecados.
é necessário que haja arrependimento e que tenha fé em Jesus Cristo para poder ser salvo. Né, irmão? Isso aí a gente não pode deixar de pregar de forma amorosa, né, de forma calorosa, de forma acolhedora, mas nós temos que anunciar o propósito global de forma responsável também. Porque senão vai cair naquela história. Fulano errou, pecou. Desculpe. Fulano, né, escandalizou a igreja. Não. Ninguém diz nada com ele, porque nós temos que ter amor para com ele. Não, o amor de Deus é o seguinte, ó. Deus enviou Jesus Cristo, não é, para morrer na cruz do Calvário. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, ó, pregar o evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Então, qual é a nossa disposição? Aqui tem algumas perguntas interessantes que nós precisamos responder. Não é? Por exemplo, como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Então, você sabia que a vinda do Senhor Jesus ele tem a ver com essa ordenança de levar o evangelho, que é a lição de número 14, a lição que vem. Então, à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes, né, irmãos? E conscientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, não é? Eles enxergam a grande urgência do trabalho missionário? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Então você observa que essas perguntas, elas contribuem, não é? Elas acrescentam, nos chamam a atenção para atentarmos para a grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos líderes da igreja, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo aos negligentes, pois também isso está previsto na palavra de Deus. A omissão à ordenança de Cristo também traz sobre nós uma implicação que deve ser levada em consideração, né, irmãos? E além das consequências negativas, né, irmãos, de não pregarmos, não cumprirmos o mandamento que fora dado pelo próprio Jesus Cristo, nós temos que saber que isso é uma obrigação. O apóstolo Paulo, como nós comentamos lá no texto áureo, o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação que foi imposta sobre ele. Então, a expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, ela tem dois sentidos claros. Né? Há tanto o sentido de obrigatoriedade, como o sentido de punição. Né? Também o apóstolo Paulo tinha consciência de que se ele não cumprisse a missão que fora deixada para ele cumprir, ele sofreria consequências negativas em relação a isso. E para isso ele lembra uma expressão bíblica, que é o ai, né, irmãos? O ai é os ais da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem os seus ais, né? Algumas consequências negativas que podem vir sobre a vida dos homens em algumas circunstâncias bíblicas. Uma delas, então, é o não cumprimento do ide do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele era consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação, né, que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Então, se é obrigação, você observa que também envolve obediência. É um ato de obediência ao mandamento de Deus. Agora,
essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação, né, imposta ao apóstolo. Então, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas é uma imposição, tá certo? É um mandamento. Deus mandou a gente pregar o evangelho. Ele mas pastor, é uma obrigatoriedade, sim. Há poucos dias eu estava aconselhando um casal que estava prestes a casar, e eu disse à noiva que não podia chegar atrasada no casamento. Eu disse, isso aí é uma falta de respeito ao próprio mandamento, à própria ordenança de Deus. Você chegar atrasado no casamento mostra a você o grau de compromisso com a primeira instituição divina criada por Deus, né, irmãos? Que é o casamento. Então, não pode chegar atrasada. Aí a noiva olhou para mim e falou assim, mas pastor, isso é uma pressão psicológica? Eu disse, não, filha, isso aí é um postulado bíblico, é uma orientação bíblica, uma orientação pastoral, responsável de um pastor que quer ver vocês felizes. Então você observa, às vezes, a negligência à palavra de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus, leva as pessoas a cometerem atitudes errôneas. Por exemplo, a de não pregar o evangelho, né, a todos os povos e nações, e não se sentir obrigado com isso. E ainda, né, irmãos, pronunciar situações do tipo, é obrigação minha, eu tenho uma obrigação como crente de pregar a palavra? Sim, tem. É um ato, é uma obrigação, é um mandamento que foi imposto pelo próprio Deus. E por que devemos evangelizar? Então, queridos, dentre tantas razões pelas quais devemos anunciar o evangelho, eu quero citar algumas com os irmãos. Algumas razões. Primeiro, por que nós devemos evangelizar? Eu vou dar algumas respostas. Porque a humanidade está perdida, né, irmãos? Então, os irmãos sabem que, por causa da desobediência do primeiro homem, de Adão, o homem tornou-se destituído da glória de Deus, né? E a situação espiritual da humanidade é de condenação e perdição. Então, o homem está destituído da glória de Deus e ele precisa, ser reconciliado com o Senhor. Então, primeiro, porque devemos evangelizar? Porque a humanidade está perdida. Segundo, por que devemos evangelizar? Porque somente Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Então, isso é uma verdade que a gente não pode esquecer de pregar. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, nós sabemos que só existe um meio para o homem, para que o homem possa obter salvação, que é a fé em Cristo Jesus. Então, mas para que o pecador possa crer, é necessário que alguém pregue para ele. Então, como poderíamos, então, deixar de falar do amor de Deus aos pecadores? Então, o segundo motivo é porque somente Jesus Cristo pode salvar a humanidade e nós precisamos levar Jesus Cristo à humanidade. Terceiro, porque temos pouco tempo. Então, os sinais que antecedem a segunda volta de Cristo nos mostram que Jesus está às portas, que ele vai voltar em breve para vir buscar a sua igreja. Então, como ele mesmo prometeu. Então, por isso, nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Também, nós vamos ver um pouco sobre o alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? Vamos lá. Então, como nós estamos falando do propósito de missões, é importante a gente saber que
A evangelização, ela não consiste apenas em anunciar as boas novas de salvação, mas também no convencimento do pecador por parte do Espírito Santo e na integração do novo crente por parte da igreja local. Então, como nós vimos a semana passada, não tem como dissociar, né, missões do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Então, e também não tem como a gente separar a evangelização do discipulado, né, do ato de acolher e de cuidar dos novos crentes que são acrescentados através da pregação da palavra de Deus. Então, primeiro, a proclamação. Né? A primeira etapa da evangelização, ela consiste na comunicação ao pecador a respeito... Me desculpe, a garganta está muito irritada hoje, mas a primeira etapa da evangelização, ela consiste na comunicação ao pecador a respeito de sua condição de escravo do pecado, né? Da natureza e consequência dessa escravidão. A primeira é a parte da proclamação. E aqui está como nós devemos proclamar, né? Comunicar ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado, também da natureza e consequência dessa escravidão, né? Do amor de Deus e de sua providência por intermédio de Jesus Cristo para a salvação da humanidade e da chamada divina, né? Para uma decisão em Cristo Jesus. Após a proclamação, nós temos o convencimento. A proclamação é algo que é feito por nós. Nós estamos responsáveis por essa primeira etapa, tá certo? Da evangelização, da comunicação. A segunda etapa é a etapa do Espírito Santo, então, que é o convencimento. Então, o convencimento é a ação do Espírito Santo por intermédio do crente e da exposição da palavra de Deus, né, que convence o homem do seu estado pecaminoso, da justiça divina e do juízo vindouro. Então, após a conversão do pecador, o mesmo Espírito Santo ele passa a habitar no novo crente, promovendo, né, o novo nascimento, a regeneração. Então, é importante aqui, essa ação do Espírito Santo aqui é chamado também de, ela causa o efeito no coração do homem chamado de fé salvífica, ou fé para a salvação. É aquela fé que é plantada no coração do homem a partir da pregação da palavra de Deus, né, da pregação da palavra e da atuação do Espírito Santo através da pregação da palavra, das Escrituras Sagradas. Também a integração, não é? Então, depois da conversão, o novo crente ele precisa ser integrado à igreja local e conduzido ao discipulado, né? Onde será conduzido ao desenvolvimento e ao amadurecimento da sua fé. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3 e 6, ele diz, eu plantei, que é a obra do evangelizador, Apolo regou, que é a obra do discipulador, e Deus deu o crescimento, que é a obra do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a importância da integração. O que é integrar? Integrar é fazer do homem consciente de que ele precisa da igreja de Cristo. Ele não vai conseguir conviver sem ela. Algumas pessoas pensam que integrar é dar um cargo, né? Botar uma pessoa... Não, isso aí é outra história. Talvez seja um dos tipos de integração, mas a integração no sentido geral, integrar a igreja, é mostrar para aquela pessoa, convencer aquela pessoa que ela precisa da igreja, não é? Que ela é dependente da igreja, a igreja vai cuidar dela, e os dois não podem se separar jamais. Então, pregar o evangelho é nossa responsabilidade.
Então, no livro Manual de Evangelismo, do pastor Valdir Bícego, por volta do ano de 1990, ele menciona como a Bíblia descreve a tarefa da evangelização. Então, eu quero mostrar para vocês alguns pontos baseados nas verdades trazidas pelo pastor Valdir Bícego em seu livro, né? No Manual de Evangelismo. Então, ele começa descrevendo a evangelização como um mandamento. Então, como nós já comentamos, o Senhor Jesus mandou, ele ordenou pregar o evangelho, né? Pois ele quer que a mensagem de salvação alcance toda criatura, como Mateus 16 e 15, todas as nações, como Mateus 28 e 19, todo mundo, como Marcos 16 e 15, todas as aldeias, como Mateus 29 e 35, e todos os lugares, como em Atos 17 e 30. Né? Então, todos os crentes, sem exceção alguma, não existe aquele que não, eu sou uma exceção à palavra de Deus. Não. Todos os crentes, sem exceção, eles receberam a incumbência, né? Ou seja, o mandamento de pregar o evangelho a toda criatura. Também ele descreve como uma obrigação. Então, o apóstolo Paulo, como já comentamos aqui, ele lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, não significa dizer, né, que o crente seja coagido, como aquela moça perguntou, isso é uma pressão psicológica? Não. Isso significa dizer que devemos sentir em nosso coração um profundo desejo de falar de Cristo aos pecadores, né? Como o apóstolo Pedro, que disse, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, lá em Atos, capítulo 4, versículo de número 20. Também, é um dever de todo crente. A evangelização também é descrita como um dever de todo crente. Então, a evangelização não é uma tarefa entregue só à liderança da igreja. Né? Tem alguns lugares que, principalmente lugares onde tem pastores que trabalham em tempo integral, que eu já ouvi pessoas falarem, não, quem vive para ganhar alma são os pastores. Não. Os apóstolos, eles, lá na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, descreve um momento em que eles precisavam se dedicar mais à palavra e eles constituíram líderes para resolver determinadas situações, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela não restringe a pregação do evangelho à liderança, nem a um grupo de cristãos, né? Os departamentos de evangelização, eles de evangelismo e evangelização, que tem uma diferença. Evangelismo é o ato de ensinar, conscientizar sobre a tarefa evangelizadora, e a evangelização é a prática do evangelismo. Então, quando eu falo departamento de evangelismo, eu estou me referindo ao departamento que ensina, que motiva, que fomenta. Quando eu falo de departamento de evangelização, eu estou falando do departamento que executa. Então, geralmente, os departamentos são as duas coisas, evangelismo e evangelização. Então, o evangelizar não é uma tarefa restrita a um grupo de irmãos que fazem parte do departamento. Não. É uma tarefa de todos os salvos. Então, todo aquele que foi alcançado pela salvação em Cristo, ele deve falar de Cristo aos pecadores. Né? Então, o próprio Jesus disse, de graça vocês receberam, e de graças vocês vão dar. Né? De graça recebeste, de graça dai. Tá certo? Então, também é um desafio. Né? Pregar o evangelho não é uma tarefa fácil, não é uma brincadeira. Algumas pessoas, elas interpretam como uma brincadeira. Eu não estou falando da estratégia de promover uma coisa artística. Não. Isso aí é uma coisa. E a arte também ela é feita com muita seriedade. As pessoas que fazem, que promovem ações artísticas,
são pessoas responsáveis, que fazem isso com muita responsabilidade. Então, evangelizar não é uma brincadeira. Então, todo aquele que se dispõe a anunciar a mensagem de salvação, ele deve estar consciente que virão dificuldades sobre eles. Né? Os apóstolos, por exemplo, eles foram açoitados, foram ameaçados, foram até presos, né, por pregar por pregar Cristo. Então, o apóstolo Paulo também, ele enfrentou oposição por parte de Elimas, o encantador, lá em Atos 13, no Areópago, né, por parte dos escarnecedores, em Atos 17, e nas suas viagens missionárias, por parte, por exemplo, de autoridades religiosas de Israel, como, por exemplo, relata Atos de número 9. E não podemos esquecer, né, irmãos, também que a evangelização é um privilégio. É um dos maiores privilégios do crente, né, poder cooperar com Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:9 que nós somos cooperadores de Deus. Quando estamos pregando a palavra, o Senhor coopera conosco. Né? Então, nós todos temos que ter em mente que como é gratificante, né, saber que através de nós muitas vidas poderão ser salvas. Então, o apóstolo Paulo tinha essa experiência com os irmãos de Tessalônica e com alguns dos seus filhos na fé, como, por exemplo, Tito e Onésimo. Né? Também pregar a evangelização é um compromisso de cada um de nós com a obra de missões. Então, no sentido do evangelizador, deve ser o mesmo, o sentimento, não é, do evangelizador, deve ser o mesmo sentimento de Cristo, né, que é o sentimento de amor e de compaixão pelas almas. É aquilo que eu falei, o evangelizador, que tem consciência da obra missionária, o missionário por excelência, ele está sempre buscando estratégias para falar de Deus, para pregar as boas novas da salvação. Então, todo o ministério de Jesus, ele foi dedicado à conquista de pecadores, né? Pois ele via os pecadores como ovelhas que não tinham pastor, como, por exemplo, lá no episódio da primeira multiplicação de pães e peixes, e também como doentes que necessitavam de médicos. Então, o amor pelas almas é o resultado, né, de uma comunhão íntima com Deus, bem como do conhecimento da perdição do pecador. Então, o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, ele nos impulsiona, né, poderosamente a nós levarmos as boas novas de salvação aos perdidos. Né? Então, assim, o ganhador de almas, como o apóstolo Paulo, ele não deve temer prisões, tribulações e até mesmo a morte, né, irmãos? Mas o desejo do apóstolo Paulo é cumprir com alegria a carreira de testificar do evangelho da graça de Deus. E como nós, então, podemos fazer, né? O que nós podemos fazer? Então, segundo Orton, ele diz assim: a igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Cristo entregou-se em favor da igreja e não a revestiu com o poder do dom do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse cumprir o plano e propósito de Deus. Então, muitos itens, eles podem ser incluídos aqui, como, por exemplo, a evangelização, a adoração, a edificação, a responsabilidade social. Mas em se tratando especificamente da evangelização, que é o nosso tema, existem 5 textos na Bíblia Sagrada onde o Senhor Jesus comissiona seus discípulos a sublime tarefa da evangelização, que é Mateus 28, né, do 18 ao 20, também Marcos 16, né, do 15 ao 20, Lucas 24, do 46 ao 49, João capítulo 20, do 20 ao 21, e Atos capítulo 1, versículo de número 8.
Então, essa missão que tem por objetivo proclamar o evangelho, seguido da mensagem da fé, e o arrependimento visando o homem em sua plenitude. Então, ela representa a responsabilidade da igreja em promover o reino de Deus em meio à sociedade, né? E como representante do reino desse mundo, a igreja deve utilizar de todos os meios legítimos ao seu alcance, a fim de cumprir a sublime tarefa da expansão do reino de Deus. E aí, queridos, para concluir mais essa importante lição, eu posso dizer para os irmãos que há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Nós não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito, né? Sabendo nós e sendo conscientes do propósito de Deus e de que nós devemos proclamar a mensagem de salvação, nós não temos o direito, não podemos nos desviar 1 milímetro desse propósito. Então, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor fez em nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Então, preguemos a boa notícia ou as boas novas de salvação para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da igreja, tá certo? Não existe outro. Então, como igreja, nós devemos estar conscientes da nossa responsabilidade nesse mundo de proclamar as boas novas de salvação a todos os homens. Devemos utilizar todos os meios legítimos que estiverem ao nosso alcance para que a mensagem possa alcançar um maior número de pessoas. Sem sombra de dúvida alguma, essa, queridos, é a maior contribuição que podemos dar à sociedade aonde estamos. Eu estava uma vez ouvindo um dos grandes pastores da igreja, que eu tive a honra de conviver com ele, e ele disse assim, que reclamaram para ele porque ele dormia pouco. E ele disse, a resposta dele foi a seguinte, tem duas coisas. Primeiro é que eu não quero ser lembrado pelo pastor que dormiu muito. Foi que qual o legado daquele pastor? Aí ele dormia demais, era um dorminhoco. Ele disse, eu não quero ser lembrado por esse legado. Segundo, é que a minha Bíblia diz que eu devo fazer a obra de Deus, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Que nós possamos, irmãos, estar conscientes da nossa responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe todos os irmãos. Eu desejo uma excelente aula a todos. Uma excelente aula, essa aula é muito importante para a gente refletir em vários aspectos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Convide, não deixe a chama apagar. Convide mais irmãos para estarem na escola dominical. Ajude os professores, né, irmãos? Ajude os demais alunos e que a bênção de Deus continue sobre a vida dos irmãos. A paz do Senhor, e se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 14. Forte abraço, queridos.